Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam e bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os seus bens que estão em sua casa. Quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado, outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas. Uma será tomada, outra será deixada. 2 homens estarão no campo. Um será levado, outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, vamos repetir a novena que estamos começando hoje e que vem no momento certo para as nossas vidas, já que vislumbramos o final do ano e 2022. É nesse propósito. Jesus misericordioso, Trazei paz e harmonia em nossos lares. Meus irmãos, é portanto um apelo que durante 9 sextas-feiras iremos fazer. Vai terminar em janeiro. Portanto, terminando, pensando já que estamos em novembro, pedir aquilo que é fundamental para as nossas famílias. Porque se fora de casa, às vezes não temos, por quê? Não temos devido à cobrança constante que sofremos, se não temos devido às circunstâncias difíceis que o mundo passa, que pelo menos dentro de casa, dentro dos nossos lares, tenhamos harmonia e paz. Que pelo menos dentro de casa, nos relacionamentos mais íntimos, nós possamos sentir um porto seguro. Como é importante, né? Veja, quando pensamos essa novena, às vezes a gente se sente inseguro fora. Às vezes a gente se sente inseguro por uma razão andando na rua. Às vezes a gente se sente inseguro com pessoas estranhas. Hoje está muito difícil
de você saber quais são as reais intenções. É ou não é? Mas como é importante a hora que você passa do portão, a hora que você passa pela porta de entrada, você pensar: puxa, cheguei no meu solo seguro, cheguei entre pessoas que se amam, cheguei entre pessoas que se querem bem. Gente, é proposital essa novena. Como é importante. E aqui é uma questão, não é mágico, não é mágico. É uma questão de preservar o diálogo, de preservar o respeito, uma questão fundamental, que a sua casa seja um lugar de oração, onde o inimigo não consiga brecha. E quando eu falo inimigo, eu estou falando de todas as formas que ele se manifesta, que ele vai entrando pela mentira, pela discórdia, vai entrando pelo celular, pela televisão, pelos pensamentos. Então, meus irmãos, na verdade, é você pedir: Senhor, proteja o relacionamento familiar, porque vem novembro, vem dezembro e vem um ano novo. Mas blinde a minha casa, blinde as pessoas que lá habitam, para que nós lá dentro consigamos viver paz. Onde ao chegar às vezes com o coração desassossegado, dentro de casa consiga sentir paz. Quando você às vezes tiver um ambiente no trabalho, porque a cobrança é muito, as exigências são imensas, quando você entrar dentro de casa, se sinta harmonia. Você está entendendo a proposta? Acha justo? Então é isso que nós queremos pedir a Jesus misericordioso. Os nossos lares, não um lugar físico, material, mas as relações. Não um lugar delimitado por metro quadrado, mas as circunstâncias sejam de paz e harmonia. Nesse contexto, como é importante estar vigilante, não descuidar. E é o que o Evangelho vai dizer. Na verdade, a primeira leitura, que é do livro da sabedoria, que foi escrito numa circunstância do mundo grego, o autor já nos coloca dizendo assim: vocês estão maravilhados com as estrelas, com a natureza? Vocês estão maravilhados com a criação? Ora, não deveriam vocês compreender que por vislumbrar a beleza da criatura, por analogia, deveríamos chegar ao Criador? É o livro da sabedoria dizendo: ao perceber tudo o que Deus fez, não pare no que Ele fez, reconheça quem fez. E se bonito, belo, surpreendente
é o mundo que habitamos e é bonito. A natureza é linda. O que o homem faz com ela é outra coisa. Mas a natureza, o ser humano é belo. O ser humano é majestoso. Não há ninguém feito igual na criação. Mas não paremos na criatura. Olhando a criatura, por analogia, cheguemos ao Criador. Isso é um estado de vigilância. Porque às vezes nós paramos onde não deveríamos parar. Ficamos onde não deveríamos ficar. Vigilância de, às vezes, na mesma lógica, acharmos que isso aqui é tudo. Então pararmos nesta vida, achar que aqui é tudo. Então aproveitar, simplesmente aproveitar e não entender que o aproveitar é perder a vida para o bem. Perder entre aspas. O Evangelho vem na mesma linha. É claro que o contexto já é que domingo que vem e no outro já é o Cristo Rei. Portanto, os evangelhos já começam a falar desta segunda vinda do Senhor. Já é natural da liturgia diária e da liturgia dominical. E portanto hoje nosso Senhor vai dizer: vocês lembram daquele fato de Noé? Quem lembra a história de Noé? Levante a mão. O que aconteceu? Noé, Deus pediu: prepare a arca, o dilúvio vai chegar, separe os animais. O Senhor está dizendo: será que não viram a arca? Será que não viram a ação de Noé? Mas o que os levou a não perceber que algo extraordinário iria acontecer? E Jesus diz: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Veja, é claro que nosso Senhor não está dizendo que a gente não deva comer, que a gente não deva casar. O Senhor não está indo contra a lei natural de beber. Não é isso, fazer greve de fome. Mas é porque parou na comida. Lembra que eu falei? A criação leva ao Criador. Parou na bebida. Parou no casamento. Parou no agora. Não é um desprezo da vida. Não é um desprezo dos nossos afazeres. Mas sempre compreendendo que é em vista de. Talvez o segundo lembrete de Jesus é menos conhecido. Alguém lembra da história de Ló? É menos conhecido. Ló, quando Deus decidiu, devido ao grande número de pecados, castigar Sodoma e Gomorra. E teve toda aquela conversa, aquela intercessão com Moisés, até chegar um momento que não tinha o que fazer. Mas por Abraão, Deus resolveu salvar Ló e sua esposa. Mas de novo, diz Jesus, Ele salvou. Mas o que é que fez Ló, a mulher de Ló, olhar para trás? E por ela ter olhado para trás, ela virou uma estátua de sal. Está no Gênesis. Bom, o que quer dizer com isso? A vida, meus irmãos, a vida, a gente não pode ficar olhando para trás.
Vou repetir esta frase. Não dá para ficar olhando para trás. É para frente. Mas, padre, o passado é difícil. De todos nós, filho. É por isso que hoje no rádio, nós fizemos o 9º dia. Senhor, pelas tuas santas chagas, curai as feridas. Não sei, alguém fez aqui a novena? Pois bem, se não fez, devia rezar isso, para que o nosso passado seja curado em Deus, e olhar para frente. E aqui vou dar um exemplo de Paulo, um exemplo muito forte, de uma frase que ele diz, mas às vezes nós esquecemos do que está no conteúdo daquela palavra, que ele diz assim: corro à frente, não olho para trás, sigo rumo ao prêmio que me espera. A gente nunca pode esquecer que Paulo foi cúmplice de um assassinato. Nossa, padre, sim. Paulo, eu acredito que carregou a vida inteira, e algumas vezes devem ter jogado isso na cara dele, porque aqui e acolá ele fala desse espinho na carne. Aqui e acolá parece que isso incomoda. Ele diz, mas ele diz claramente: eu não olho para trás, estou atento ao que Deus me reserva. Entendeu isso? É a mensagem do Evangelho de hoje. É vigilância. Mas vigilância por quê? Porque ninguém sabe a hora. Agora continuo no Evangelho. Jesus nunca fez previsões absurdas, que no tempo dele era esperado, e o nosso também. Ele nunca fez previsões do fim do mundo, dizendo, apavorando, como dizem os jovens, nem criando medo. Ele apenas disse uma realidade, que ele voltará. Não disse quando, e pediu vigilância. Por quê? Porque assim como no tempo de Noé, os sinais foram dados e não foram aproveitados, como no tempo de Ló, salvo foi, mas ela ficou olhando para trás, o Filho do Homem virá, que não nos pegue desprevenidos, olhando para a criatura e não para o Criador, olhando para as satisfações deste mundo e não para aquilo que nos espera. Por isso que aquela frase que está no meio do Evangelho, quem perder a sua vida vai ganhá-la. Vou ser textual. Que diz assim: quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem perde vai conservá-la. Como entender isso? Procurar ganhar a vida com as motivações só deste mundo, é isso. Mas quem perde aparentemente no amor, eu digo no amor, vou dar um exemplo, fica mais fácil. Hoje, por exemplo, eu atendi uma senhora, se não me falha a memória, Sônia, acho que seja, são muitas informações. E ela disse: meu pai, há 22 anos eu cuido, teve um AVC, foi fazer algo, um tratamento no coração, alguma coisa, deu um AVC e ficou de cama.
E eu até comecei o programa hoje, não sabia que eu ia falar com ela, exatamente rezando, Senhor, por aqueles que são cuidadores de uma pessoa especial ou de uma pessoa doente, que não é que não ama, apenas estão cansados. Não é que não ama, apenas estão irritados. Não é que não ama, apenas perdem a paciência. Você entende que não é um desamor? Meu Deus, o cotidiano não é fácil. Você cuidar de uma pessoa acamada, seja de uma pessoa com Alzheimer, ou uma pessoa numa cadeira, numa deficiência grave, não é fácil, porque é todo dia. Não tem feriado, não tem final de semana. Pois bem, no meio ela disse: eu perdi minha vida, pelo que eu entendi, mas ela não falou com maldade. Eu não casei, eu não constituí família, a minha vida foi cuidar do meu pai. Eu diria, e disse para ela, e digo agora só como exemplo, ela ganhou a vida. Perdeu em alguns aspectos, mas essa mulher se santifica em cada fralda que troca, se santifica em cada colherada que dá na boca. Essa mulher é bom, uma mulher dessa é bom ter perto, porque é um sinal de santidade. Isso santifica, meus irmãos. Explicando, e eu penso assim, eu também tive um tio com uma paralisia muito grave, viveu muitos anos. Tive tio, tia que cuidaram, primos, e pessoas assim que, casado com a prima que cuidou como se fosse parente, familiar. Essas pessoas estão muito perto de Deus. É uma vida gasta, mas é uma vida ganha. E às vezes, meus irmãos, a gente não entende, a pessoa não entende, mas por que eu vou passar isso? É um sacrifício. Sacrifício é sempre voluntário. Mas o bem que isso projeta, vou usar uma palavra que eu não gosto muito, vou usar para entender, ser atual sem gostar de ser. No universo, e nas pessoas e nas gerações, nos filhos, nos netos, a gente não consegue mensurar. É uma vida gasta, mas é uma vida ganha. E isso é uma forma que eu entendo muito simples, de até dizer para você que às vezes você tem um filho deficiente, às vezes você tem um pai com Alzheimer, até você que às vezes está me vendo pela televisão e está ali no fundo de uma cama, e digo para você com toda certeza, você não fez mal nenhum, não é castigo, não é nada. Então se ofereça como sacrifício voluntário a Deus. Ofereça a dor, ofereça a imobilidade, ofereça aquilo que você faz, aquilo que você sente. Gente, isso tem um poder maior que qualquer oração. Sim, isso eu posso afirmar. Maior que qualquer sacrifício, qualquer maior penitência que você imaginar na terra. Um ato voluntário, colocar o teu sacrifício no sacrifício de Cristo. Isso é cristão, meus irmãos. Nem tudo entendemos porque sofremos. Nem tudo entendemos porque nos acontecem certas coisas e certas doenças e certas deficiências. A gente não entende.
Eu pregava ontem do véu, nunca esqueça disso, tá? Aquilo quem perdeu pega a homilia de ontem, que é uma chave de leitura, mais do que de leitura, uma chave de espiritualidade que eu encontrei nos santos e na palavra de Deus. O véu do tempo. Grave isso que eu falei ontem, não vou retomar, mas hoje grave também, que todo sacrifício oferecido, vivido em Cristo, ele é uma bomba atômica positiva. Toda analogia é complicada. Ele é uma força criadora, restauradora, uma força redentora que a gente não consegue medir. Eu vou dar um exemplo. Nosso Senhor, quando morreu na cruz, naqueles últimos momentos, Pai, perdoa-lhes. Pai, em tua mãos entrego o meu espírito. Tenho sede. Meu Deus, por que me abandonaste? Até ele dizer, tudo está consumado. Deu um forte grito, um suspiro e morreu. Nós não temos como medir, não tem aparelho para isso. Mas naquele momento, aconteceu uma explosão do bem no universo. Aconteceu uma explosão redentora até o primeiro Adão, até Eva já sepultada, até os nossos antepassados, desde a criação do mundo, foi uma explosão no universo de redenção, de perdão, de misericórdia, que nós não conseguimos imaginar. Não dá para imaginar. E cada vez que eu e você oferecemos voluntariamente um sacrifício de resignação, de entrega, não que Deus mandou, uma doença que lhe vem, mas vivida como entrega, uma provação que vem como entrega, um sofrimento que vem como entrega, nós fazemos ecoar essa explosão da redenção. Espero que eu tenha conseguido explicar. E se entendeu, grave no teu coração, grave para a tua vida e fale para os outros. O dia que você encontrar uma pessoa que não está entendendo o sofrimento, explique. O dia que você encontrar uma pessoa que não está entendendo a doença, dê significado a ela. E então, de força em força, a redenção acontecerá no mundo inteiro. Filhos, quem perde a sua vida, a ganha em Cristo. Amém.